As IAs, não só o ChatGPT, mas boa parte delas, elas também têm uma fase delas que é o próprio aprendizado. De acordo com que você vai dando essas respostas, vai, né, falando, olha, isso aqui é positivo, isso aqui não. Tanto quem usa, por exemplo, ChatGPT mesmo, tem lá uma classificação de resposta. Tem vezes que ele vai te dar duas possibilidades de resposta e você vai elencar qual que é a melhor. Então, assim, existe também, apesar de ser mínimo, não é igual a gente vê às vezes falando em alguns sites, algumas pessoas que são da área falando, o ChatGPT você está treinando ele. Não. Ali, principalmente no ChatGPT, mas em qualquer outra IA, você tem sim o processo de treinamento. Por quê? A gente tem dentro das IAs supervisionadas, a gente tem também a parte da IA que ela é por recompensa. É como um cachorro mesmo, você vai ali, igual o cachorro, você fala, ó, você tem que pegar, sentar, se você sentar eu vou te dar ali um petisco. Beleza, se ele sentar ele vai ganhar um petisco. Com a repetição disso ele vai entendendo que não, se eu sentar eu vou ganhar um petisco. Agora, a IA é a mesma coisa. Se você for, né, na continuidade ali do desenvolvimento, igual o Matheus falou, de você ir aprimorando a sua pergunta, ela também vai tendo uma porcentagem ali mínima, que hoje chega ali em torno de 2%, 1,5%, 2%, de aprendizado também com essas respostas, né? Com essas avaliações que você vai dando e de acordo com que você vai aprimorando também a sua pergunta. Você falou inteligência regulamentada? Qual que ele usou a palavra? Não. Tem a de recompensa e qual que é a outra? Ah, sim. Supervisionada. O que é isso? Então, a gente tem 3 tipos de IA. IA não supervisionada. Uhum. A IA não supervisionada é aquela que todo mundo acha que vai dominar o mundo. Por quê? É a IA que ela faz por ela mesma. Você vai criar um algoritmo e ela vai interagindo com o meio, né? Vou chamar de meio para não entrar em termo muito técnico, mas ela vai interagindo com o meio e ela vai aprendendo até ela conseguir executar uma tarefa. A IA supervisionada é quando eu estimulo ela com um input, né? Eu estimulo ela com uma informação. Ela consulta essa base, que hoje, né, são modelos, a maioria das IAs são baseadas em modelos específicos, né, são modelos especialistas. Por quê? Um exemplo, quando você consulta lá no ChatGPT, qualquer coisa relacionada à medicina, ela tem uma base de conhecimento que já pegou o máximo de informação sobre medicina possível, que ela vai consultar e vai te trazer esse resultado. Então, esses baseados em modelos especialistas são as IAs supervisionadas, como o ChatGPT e N outras, né? E existe também as IAs por recompensa. Essas IAs por recompensa, elas são as IAs que você imputa uma informação e ela tem uma tarefa a ser executada. De acordo com o que ela vai executando, se ela fizer certo, ela vai ser recompensada, né? Eu estou falando bem literal, mas não é bem assim que acontece, mas ela vai ser recompensada. E se ela fizer errado, se a ação dela tiver chegado a um erro, ela vai rever. Vai rever isso. É basicamente isso mesmo. Tem exemplo? Assim, vamos lá, um exemplo da que é... que não é supervisionada. Da supervisionada. Da supervisionada, qualquer IA disponível hoje no comercial. ChatGPT, OpenAI. Todas. Vai da ChatGPT, mas qual que é? Gemini, DALL-E, qualquer uma. Né? Tem alguma aí que fala no meio... na Dark Web, que tá andando. Deep Web. Deep Web também tem. Aquelas que invadem banco. Daqui a pouco vai começar. Aquela que invade banco. É dos esquemas. Ele quer saber se é hack? É isso? Então, não existe nada comercial. Né? Teve uma história. Teve um fato de uma IA que estava tipo, como se fosse um treinamento. E ela era de qual? Da Microsoft? Qual foi o fato? Que ela começou começou a ter um perfil nazista. Essa eu já vi assim. Caraca, eu vi isso não. Eu vi isso aí. Eu não lembro qual especificamente foi. Teve sim? Teve. Mas ela teve uma reação nazista. Ela começou a capturar. Uhum. Aí um ponto interessante nisso, voltando pro prompt também, especificamente do ChatGPT. Ele tem quando você faz ali, quando você usa o ChatGPT, ele tem um recurso, se eu não me engano, acho que se chama de clima. Clima ou calor, assim, por exemplo. Você coloca, se você quer um mais frio, você não tem certeza exatamente disso. Mas dando exemplo, você tem um mais frio ou um mais quente. Que a ideia seria o seguinte, o mais frio é uma resposta que você vai ter mais objetiva e técnica possível. E o mais quente, como seria, por exemplo, você quer uma resposta que envolva criatividade, que dá a liberdade da IA te responder de forma mais livre, né, de forma mais criativa. Igual, por exemplo, você pergunta, o que é o céu? Se você colocar ali,
né, na forma mais objetiva, mais técnica, ele vai falar que coisa química ali, né? Você é um resultado químico ali, né? Não sei o quê. Agora também não vou saber explicar, né? Mas se você, né, ele sempre vai te dar a mesma resposta, né? E se você fizer essa mesma pergunta, colocando ali para ele usar a criatividade, cada hora ali ele vai te dar uma resposta diferente que, né? E vai ser cada hora com uma opinião diferente. Talvez essa do nazismo foi usada com esse Seria viés. tipo assim, eu digito, o que é o céu? O céu é esse movimento, nananana, surgiu tal. Uhum. Não, eu quero saber o céu de uma maneira lúdica. Tipo isso, exatamente. tipo Você consegue isso. calibrar isso aí. Quando você usa esse prompt, você pode calibrar, né, do quente ao frio, né, a precisão da sua resposta vai ser mais técnica e totalmente De acordo com objetiva. o propósito do que você precisa. Por exemplo, se eu Sim, sou uma é. redatora, eu quero escrever sobre o céu de maneira lúdica, Sim, eu vou ter exato. que Exato. pegar aquela base de informação e usar a criatividade, que é o diferencial do ser humano, para produzir Sim. algo que É. seja realmente Ó, Inclusive, você pode colocar o nele. que é o céu? Responda de forma fria. O céu é a camada de atmosfera visível da Terra, composta principalmente de gases como nitrogênio e oxigênio. Ele reflete a luz solar, nananana. Não é um lugar físico, apenas uma região do espaço sobre o planeta delimitada por nossa perspectiva. Ponto. Exato. Foi fria. É. Agora eu falo. Vou perguntar pra ele o que é o Pede céu. o lúdico. De forma lúdica Não. ou quente? Quente, acho que é. Põe Quente. assim, eu quero saber de forma lúdica. Você não precisa repetir, não. Só pá. Ah, tá sabendo, hein, ô engenheiro de prompt? Gente, Eu comecei agora, Já passei. encontramos. Aí que passei no Enem. Já chama lá pro seu time. já achava. Boa. Vamos lá, responda de forma lúdica. Lúdica? Aí ele vai responder. O céu é como um grande manto azul que cobre o mundo, onde as nuvens brincam de desenhar formas e o sol passeia espalhando luz e calor. À noite ele vira um palco para as estrelas e luas, como se fosse um quadro mágico que muda de cor e cenário a cada momento do dia. Caraca! E amanhã vai usar no Story. Vou botar no Vai. story, vou botar. Vai. Posso Luciano, vou botar. Certinho. Eu sou um Vai. ser profundo. Hashtag, né? Boa, boa. Que loucura, cara. É. Aí você fica imaginando o limiar disso com a nossa experiência humana. Os poetas, brinca aí, mas pega Fernando Pessoa, que parava e ficava imaginando, e ele escreve um trem desse aqui. Aí o que você pede pro ChatGPT, escreva isso de uma forma tal. Onde vai estar essa divisão? Você pode até pedir citação. É. Não, Né? mas eu digo de criar, porque isso é muito nosso. Agora você criou alguém que cria. Aí o que o Jansen Porque falou. Aí Você a vai gente ter que pode ser ir até educado. mais longe também. Você criou alguém que cria. Você não cria. Imagine agora, então, você pegar, né, toda a produção de um Einstein da vida, colocar ele, treinar uma IA com os modelos do padrão de como Einstein agia, pensava, e exatamente falar assim, ó, eu tenho esse problema aqui, IA, o que você consegue desenvolver sobre ele? Ah, você vai ter um Einstein pensando? Não. Aí que vem a grande questão das pessoas. De acharem que ela vai pensar, ela vai fazer como Einstein. Por quê? A IA, por mais que o Matheus tenha falado, me dá um exemplo de criatividade. Mas, em volta da IA, em volta de uma resposta de um ser humano, ele não tem só a criatividade, mas ele tem o estado emocional dele, ele tem todas as influências do meio em que ele está, ele tem todo um desdobramento de um efeito borboleta que vem daquele dia que ele foi dar aquela resposta. Que uma IA não vai ter isso, ela vai ser só os modelos lá, os padrões treinados. Então a gente está muito longe, extremamente longe. Quem falar o contrário, que me dê bons argumentos, porque até agora tudo que a gente vê em cima de IA, não existem bons argumentos para o seguinte: uma IA ela vai conseguir substituir em 100% o pensamento, a forma de agir, o como fala o ser humano. Porque não tem como. Um ser humano ele sofre muitas influências para ele ter uma tomada de decisão. Se a gente for pensar, né, vamos pensar uma coisa a nível macro. A Desirê saiu hoje na empresa dela, ela tem que tomar uma decisão lá. Se ela dormiu mal à noite, a decisão já não vai ser a mesma se ela tiver dormido bem. Se o porteiro lá do prédio da empresa dela não deu um bom dia para ela, já não vai ser a mesma coisa do que se 3, 4, 5 pessoas tiverem elogiado o cabelo dela, tiverem falado que a roupa dela é bonita. Então, assim, o ser humano ele tem muitas influências em cima disso, para ele dar uma resposta ao que ele é estimulado. A IA não. A IA ela tem só aquele padrão que ela desenvolveu, que ela, né, montou, né, que ela foi treinada para aquilo ali.
E basicamente, mesmo essas IAs não supervisionadas, igual a Desirê citou, ele teve uma resposta nazista. Beleza, ela teve uma resposta nazista porque provavelmente em algum momento, dentro de uma análise estatística muito a nível assim, muito a nível micro e talvez estendendo também para o macro, ela teve uma ideia de que não, essa é a melhor resposta a ser dada. A porcentagem, porque IA nada mais é do que estatística. Mas eu acho que foi isso mesmo, a notícia foi exatamente essa. E não Foi vai- como ela foi alimentada, digamos É. assim. É. O que para ela é o correto, né? Ela é uma criança, né? Como você coloca pra criança Responde. numa situação, ela responde aquilo.